Olá a todos! Estou aqui hoje para gravar um relato que aconteceu comigo essa noite, essa madrugada. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Eu tenho feito muitos testes fora do corpo, né? Tenho tentado aprender algumas coisas fora do corpo, coisas básicas primeiro, né? Para ir desenvolvendo gradualmente. Primeiro, o que eu estava treinando muito, eu até parei de postar alguns vídeos, porque era só alguns treinamentos mesmo que eu estava fazendo. Por exemplo, eu queria muito conseguir enxergar o plano físico fora do corpo, né? Eu sempre saía do corpo e enxergava o plano astral, ou seja, a contraparte do plano físico. Tem uma cadeira, mas tem a contraparte astral daquela cadeira. Eu enxergava só a parte astral, não enxergava a parte física daquela cadeira, enxergava a cadeira astral. Então eu queria enxergar o plano físico mesmo. E aí depois de alguns treinamentos, algumas saídas, eu comecei a enxergar o plano físico mesmo, fora do corpo. E é bem diferente, né? Quando a gente consegue comparar as duas coisas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas para que enxergar o plano físico fora do corpo, se o plano físico você já enxerga dentro do corpo, né? Mas fora do corpo é diferente, você tem mais possibilidades fora do corpo, de pesquisas e outras coisas mais. E aí os testes que eu estava fazendo, que eu falei que eu ia fazer testes, depois ia trazer para vocês, né, compartilhar com vocês. Próximos testes que eu estava fazendo eram os testes de voar fora do corpo. É isso mesmo. Tem gente que pensa, nossa, mas voar é tão básico. Sim, é básico. Mas eu caminhava mais do que voava, né? Então eu sabia voar fora do corpo, só que eu não sei porquê. Talvez o condicionamento, eu preferia caminhar. Então eu falei, rapaz, eu preciso treinar, voar fora do corpo, porque isso, porque isso pode ser muito útil para mim se eu tiver o domínio mesmo, né, o controle total, né. Então eu estou desenvolvendo isso aos poucos também, né. Cada saída é um aprendizado, é um controle diferente que você aprende, né, e vai desenvolvendo aos poucos. Mas vamos lá, o que aconteceu no relato? Eu fui dormir, virei para o lado e me entreguei ao sono. De madrugada eu despertei na catalepsia projetiva, né, na paralisia do sono, virado para o lado, mesmo lado. Pensei comigo que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir sair do corpo ali. Por quê? Porque eu concentrei em flutuar, concentrei em fazer várias coisas ali que eu faço para sair da catalepsia, né? Concentrar eu em pé do lado da cama, nada disso funcionou. Eu só esqueci de pedir ajuda, né, aos amparadores, que eles sempre ajudam nessa hora quando a gente pede. Mas eu esqueci. E aí eu falei, quer saber, eu vou tentar levantar mesmo, né? Levantar simplesmente. Aí eu fiquei com medo de levantar e levantar no corpo físico mesmo. E assim eu fiz, eu forcei para levantar e consegui levantar normalmente. Virei de frente para a janela, essa janela que vocês estão vendo aqui. Então virei de frente para essa janela e falei assim, pera aí, eu tô achando que eu levantei no corpo físico mesmo. Aí eu puxei meu dedo, quando eu puxei o dedo ele esticou. E aí eu falei, eu tô fora do corpo mesmo. Só que eu estava num período de transição. O que é um período de transição? É quando você está entre dimensões, ou seja, a energia astral ainda está se estabilizando, o ambiente astral ainda está se estabilizando. Mais para frente eu vou falar disso na série Fora do Corpo, né? Que vai vir depois da série que eu tô gravando de técnicas. Que aí na sequência eu vou falar fora do corpo, né? Como você agir desde o começo da saída até você se ambientalizar. Então nesse período de transição eu falei assim, eu estou treinando isso também, eu falei para eu não perder essa projeção e não voltar para o corpo, eu preciso concentrar em alguma coisa até esse período acabar de estabilizar a energia toda. E aí eu concentrei bem na madeira da janela, assim, ó, essa madeirinha aqui, ó. Essa madeirinha aqui, ó. Fiquei olhando bem fixo nela,
Fiquei olhando bem fixo nela, assim, olhando concentrado em um ponto e vendo os detalhes mesmo, sabe? Olhando assim os detalhes. E falei assim, pronto, a energia estabilizou. Eu senti, você sente na hora que estabiliza. E aí eu fiz assim com minha mão atravessou a janela. Falei, agora eu posso sair pra rua. Aqui fica no segundo andar, então eu saí na janela e tem uma marquise aqui. Eu fui cair em cima da marquise assim e olhei lá embaixo, tinha um rapaz subindo na rua. Eu achei estranho aquele rapaz tá subindo a rua ali naquele momento, né? Ele aparentava não estar no plano físico. E aí eu pulei até lá embaixo na rua e abordei esse rapaz. Falei com ele, oi, tudo bem? Você tá. Eu tô fora do corpo e tudo. Ele tava meio tentando se esconder o rosto assim. E aí eu fiz uma leitura energética dele para saber se era uma pessoa boa, uma pessoa não boas intenções. E eu não senti absolutamente nada de mal, nada de ruim. Então conversa vai, conversa vem com ele. Eu percebi que ele não estava no plano físico mais, ele não era um espírito encarnado. Talvez seja esses mentores, esses ajudantes que provocam a projeção astral em nós, né? E eu falei com ele assim, aqui, você podia me ajudar a tirar uma dúvida? Então ele falou assim, posso sim. E aí ele falou assim, segura no meu braço que eu vou te levar até lá. E aí era uma questão pessoal, e eu segurei nos braços dele, aí escureceu tudo e tudo começou a rodopiar assim. E eu não querendo perder a lucidez, de repente clareou tudo e aí ele me mostrou o que eu queria ver. Era uma questão pessoal minha mesmo, não tem nada a ver com ninguém, com terceiros não. E aí ele me mostrou aquilo ali que eu queria ver. Eu entendi aquilo ali da forma que ele mostrou, né? Eu entendi. Não sei se é real, mas ele mostrou. Mas enfim, ele ele mostrou aquilo para mim e depois eu fiquei conversando com ele. Conversei com ele bastante. E toda vez que eu olhava para ele, ele estava olhando pro topo da minha cabeça. Eu não sei se ele estava vendo alguém atrás de mim ou não sei o que ele estava caçando, mas ele estava olhando no topo da minha cabeça. Isso levou mais ou menos uns 5 minutos, 3 a 5 minutos, né, até aí. E aí, eu conversando com ele, eu falei, olha, eu preciso voltar pro corpo, senão eu vou acabar perdendo a lucidez. E apesar de eu não sentir que eu ia perder a lucidez, eu falei, eu preciso voltar pro corpo, porque... E nesse momento, depois que ele me mostrou o que eu queria ver, nós de repente voltamos pro ambiente onde a gente estava, aqui na rua da minha casa. E aí nós começamos a conversar. Eu falei com ele assim, olha, eu tenho que voltar pro corpo, senão eu vou esquecer isso, vou perder esses detalhes, então eu prefiro voltar pro corpo antes de acabar. Nisso eu despedi dele e voei, só que quando eu voei assim, perto da minha casa, eu vi uma árvore bem frondosa e eu falei assim, tem um projetor astral que eu admiro muito, né, que tem um canal no YouTube também, bem famoso, que ele fala que quando ele voa, ele fica atravessando as árvores, né, a copa das árvores, que ele energiza o corpo dele, o corpo astral. Eu falei, tá aí um teste que eu queria fazer, né, vou aproveitar agora. Então eu fui voando assim, gostoso, assim, na direção da copa da árvore. Quando eu atravessei, eu senti uma sensação tão boa, tão gostosa, mas tão satisfatória aquela sensação, que eu falei, nossa, não é que energiza o corpo mesmo? E eu queria passar de novo, então eu voei por cima do telhado, falei assim, na minha casa tem um pé de manga bem grande. Falei assim, eu vou na copa do pé de manga. Só que quando eu voei em cima do telhado, que eu observei o pé de manga, ele não estava do jeito que ele é, né? A copa dele estava praticamente sem folhas. Então eu falei assim, nossa, ele não está do jeito que ele deveria estar, né? No plano físico ali. Então eu percebi que eu já não estava mais enxergando o plano físico ali, mas sim a contraparte astral e talvez com suas alterações, ou talvez tinha onirismo meu também, apesar que eu estava muito lúcido, eu estava bem lúcido, mas não pode desconsiderar essa hipótese, né? Então eu falei, melhor eu voltar para o corpo mesmo. Como eu já estava no telhado da casa, eu só concentrei em descer e nesse momento eu senti o puxão assim para o corpo físico e abri meus olhos. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui de interessante nesse relato é essa experiência. Se vocês souberem quem é esse projetor,
que eu comentei aqui, que faz esses testes, joguem aí nos comentários, que eu quero ver quem é que sabe, quem é que acompanha esse canal também, tá? Então, um grande abraço para vocês. Façam essa experiência quando estiverem fora do corpo, viu? Atravessem a copa das árvores, que vocês vão ver como é gostoso. Que sensação maravilhosa. Então, um grande abraço para vocês.